noite. Doutor Nora, eu, José Rubens de Carvalho, como presidente da Associação Comercial, queria agradecer você ter atendido o nosso convite para fazer esse debate, essa conversa com a Associação Comercial, que representa os segmentos da cidade, do comércio, da indústria, dos prestadores de serviço. Então, é muito importante para a Associação Comercial estar num trabalho conjunto com o poder público. A gente consegue muito mais, a gente tem muito mais objetivo, e a gente entendendo como as coisas vão funcionar, ou vamos dizer, ao seu olhar, vão funcionar, fica mais fácil para a gente comungar com coisas comuns, trocar experiências. Então, eu queria lhe agradecer por você ter vindo, trocar ideia, colocar a plataforma de vocês para nós, e a gente ter um pouco mais de conhecimento sobre a tua plataforma, os objetivos. Então, eu queria agradecer e colocar aí para a gente iniciar nesse bate-papo. Muito obrigado. Então, é um enorme prazer. Me chamo Adenilson, estou como superintendente aqui da Associação Comercial. A gente vai iniciar o nosso bate-papo aqui de forma simples. Responda, né? As perguntas foram enviadas anteriormente para a equipe, já veio as respostas, a gente selecionou algumas. Lembrando que a gente tem um tempo, né, de 40 minutos das respostas, depois a gente abre para quem quiser perguntar e depois finaliza com uma colocação sua. Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro assunto que a gente vai falar aqui é sobre empreendedorismo, né? Está na veia dos empresários. Como pretende integrar a educação empreendedora nas escolas e universidades locais? Bom, primeiramente eu vou agradecer o convite, né? A gente sabe da importância disso. Obrigado, senhor, você, jovem, né? Pela oportunidade. E não é só, acho que se faz necessário isso, né? A iniciativa pública e privada cada dia mais tem andado junto, e essa parceria, né, esse PPP, que é a parceria público-privada, faz parte do meu plano de governo, quase que em todo ele. Então, fico grato da oportunidade de poder vir aqui e a gente poder explicar um pouquinho, até porque as pessoas não me conhecem tanto assim nesse momento, a gente tem ganhado muita visibilidade agora, e quando olham para talvez a aparência, a idade, tendem a pensar que nós não entendemos de economia, política. E vou aproveitar o gancho para falar sobre o empreendedorismo, porque apesar de hoje eu ser médico, né, tenho 32 anos, sou médico, mas eu, antes de ser médico, eu caminhei muito tempo dentro do comércio, né? Minha família tem uma rede de lojas aqui na cidade, cresci. Meu primeiro emprego foi entregando panfleto na rua, depois fui estoquista, vendedor por muito tempo, caixa e depois gerente comercial. Trabalhei aqui no centro de Mogi Guaçu como gerente comercial e conheço um pouco, né? Sou de família de empreendedores. Minha família cresceu empreendendo. E a pergunta é bem pertinente porque também está no meu plano de governo, né? E uma das propostas nossas que vai ser inovadora e talvez pela primeira vez em um plano de governo de Mogi Guaçu é levar para dentro do ensino público, principalmente, né, o ensino sobre capacidade financeira, né? Não ensinar só matemática, português, geografia, né? Ensinar gestão financeira, colocar no plano de estudo, porque não é a pergunta, mas nós vamos reformular o plano de estudo da nossa cidade, que hoje Mogi Guaçu caiu 24 posições no ensino nos últimos 3 anos. E nessa reforma vamos incluir a educação financeira, né? E isso é a coluna vertebral do empreendedorismo, é a educação financeira. Hoje os jovens já não sabem nem gerir suas mesadas, aqueles que têm a oportunidade de ter, o privilégio de ter, né? Então nós precisamos ensinar os nossos jovens, eu como jovem, né, a empreender. E qual que é a coluna vertebral do empreendedorismo? Gestão financeira, gente. Se você não sabe gerir dinheiro, se você não sabe administrar gastos, se você não sabe fazer isso, você não vai ser um empreendedor. Então, é uma das coisas, né? E uma outra coisa que está no nosso plano de governo é a parceria público-privada com cursos técnicos, né, que aí abrange empreendedorismo, marketing, propaganda, para o funcionário público, de incentivo, já que o nosso funcionário público também anda muito desmotivado, vocês sabem, né, que o plano de carreira não foi cumprido, perderam muito benefício, e isso desmotivou muito a eles. Então, assim, dá um norte, né, capacitar. Então, acho que uma coisa que vai inovar vai ser levar a educação financeira para dentro das escolas,
E tudo começa da base. Muito bem. Mais uma pergunta ainda sobre empreendedorismo. Quais serão os critérios para a concessão de incentivos para os novos empreendimentos? Aqui em Mogi Guaçu, né? Mogi Guaçu. Os critérios que nós vamos usar, é o que está aí no plano de governo, primeiro é a geração de emprego, capacidade de geração de emprego, né? Porque você tem que pegar num global e entender quem vai gerar mais emprego. E depois nós vamos levar em consideração, sim, questões ambientais, né? Questões, impacto econômico, impacto ambiental que essas concessões vão gerar e o incentivo, né? Só que eu acho que a célula máter aí é a capacidade de geração de emprego, porque às vezes, isso não sei se é a realidade de Mogi Guaçu hoje no parâmetro industrial, mas às vezes você traz uma grande empresa muito tecnológica, com muitos artefatos robóticos, e isso faz parte do futuro, o futuro está aí, né? A gente não pode negar, mas que não gera tanto emprego assim, né? Então, produz, capta, mas não gera tanto emprego. Eu acho que daqui a pouco nós vamos falar até sobre o comércio central, a gente tem visto muito isso, né? Que eu acho que porque eu acho que é uma das grandes preocupações de Mogi Guaçu, eu acho que vai ter essa pergunta, espero que tenha. Então, um grande critério para nós vai ser, primeiro, geração de emprego. Depois nós vamos sim levar em consideração impacto ambiental, produtividade, benefício. E volto a falar, e eu no meu plano de governo, eu como pessoa, defendo muito o PPP, parceria público-privada. Acho que o futuro de uma cidade bem-sucedida, porque nós temos que levar em conta o seguinte, isso está muito claro, isso nós estamos vendo em São Paulo, nas grandes capitais. É muito bom, porque a gente, quando vai falar de comércio, vai falar de indústria, a gente tem que saber que isso é dividido em etapas, né, em áreas, em regiões. Então, a gente tem os grandes empresários, as grandes indústrias, tem os médios e tem os pequenos. O plano de qualquer gestor deve ser, deve dar a equidade, né, da sua gestão para todos esses níveis. Não adianta eu olhar para uma grande empresa, uma grande indústria, mas deixar que o pequeno empresário ali se lasque. Então, nós estamos olhando para isso. E o PPP, que é essa parceria público-privada, vai fazer o quê? Vai aliançar de novo o Mogi Guaçu, né? Essa parceria com o comércio, com a indústria. Então, acho que os critérios são esses: geração de emprego e depois as que eu falei aí, que é impacto ambiental, né? Produtividade, tudo isso. Deixa eu colocar um gancho aí, né? Essa questão do empreendedorismo, nós estamos vendo hoje uma realidade muito grande, que são os shoppings, essa situação toda, né? E a gente tem uma preocupação muito grande com a nossa área central e com os comércios da área central e os comércios da cidade que não estão em shoppings, né? E a associação comercial tem uma visão de que, se nós capacitarmos em cima dessa linha, se nós trabalharmos ferramentas, é uma condição dele ter um bom atendimento. Uma outra situação que nós temos é a questão de estacionamento, outra questão seria a questão de horário de funcionamento, que nós estamos questionando algumas situações. Então, eu queria que você me desse uma ideia de como você vê hoje o comércio central da cidade e quais as medidas que você acharia que seria conveniente a gente tomar. É uma pergunta que eu tenho muita tranquilidade de responder, porque eu tenho propriedade para falar disso, já que minha família tem comércio na região central e a gente discute isso há muito tempo, né? Como que o centro de Mogi Guaçu, e minha palavra não dá muita volta não, depois se eu falar alguma coisa que não deve, que vocês cortam, não tem problema. Como que o centro de Mogi Guaçu está abandonado. Isso é nítido. É só caminhar pelas ruas de Mogi Guaçu que nós vemos o tanto de comércio com as portas fechadas. E isso aumentou, eu ando pelas ruas de Mogi Guaçu, né? E não estou falando que isso é falta de incentivo da associação comercial. Estamos falando que isso tem, sim, ligação com a falta de incentivo da própria iniciativa pública, né? Hoje nós vemos, e o senhor falou, o crescimento de shoppings e galerias é muito importante, sim. Move a economia, mas calma aí. Quem foi o coração, né, financeiro, o coração econômico de Mogi Guaçu por muito tempo lá atrás? Eu sou da época que eu andava nesse centro de Mogi Guaçu à noite, na época do Natal, há 10 natais atrás, aí que esse centro era lotado de gente, era a alegria do povo guaçuano vir para esse centro.
né? E no Natal passado a gente viu como que a realidade foi diferente. Então, nós não podemos deixar que o crescimento, seja ele em qual área for, seja um crescimento que não respeite, né, a isonomia. Isonomia é o princípio básico de tudo nessa vida. Então tem que crescer? Tem. Eu sou contra shopping? Não. Sou contra galeria? Não. Mas calma aí, o que contrapartida, o que nós vamos fazer para o comerciante que está na rua? E o senhor levantou pontos que eu ando pelo centro da cidade, minha família tem comércio no centro da cidade, e eu converso com muitos amigos que têm loja no centro da cidade. Pontos que não são fáceis de resolver, que não é uma varinha de condom que a gente, e vai resolver. Nós temos a parte do estacionamento, que é um grande problema, né? Que não é um problema atual, é antigo, mas com a retirada do estacionamento rotativo, isso piorou muito, a gente sabe disso, e eu falo abertamente, porque não adianta, quem fica em cima do muro não resolve nada. Se você falar que vai defender a volta do estacionamento rotativo, muita gente não vai gostar, mas a gente tem que assumir uma posição. No meu plano de governo, eu defendo a volta do estacionamento rotativo. Porque, calma aí, o cara pagar R$ 2,50, R$ 3, às vezes não faz muita diferença, porque quem está vindo com a gente sabe o preço da gasolina, tudo isso está acontecido. Agora, para o comerciante que precisa mover o comércio dele, nós temos muitas famílias no centro de Mogi Guaçu que dependem desse comércio. Muitas famílias. Então nós temos que sim ter uma posição. Eu defendo a volta do estacionamento rotativo, obra que precisa ser reformulado. Eu acho que tem jeito de fazer isso com Mogi Guaçu, tendo mais benefícios que tinha antes, né? Eu defendo que sim, tem áreas que foram doadas, óbvio, através de uma concessão por tempos gigantescos, áreas que poderiam estar sendo feito ali um estacionamento para o centro de Mogi Guaçu. Áreas que foram doadas para empresas privadas aqui. Empresas privadas que têm área de 3.000 metros doadas por 20, 30 anos. Que poderia estar sendo feito um estacionamento central para Mogi Guaçu. Por que não? Igual o mercado, igual o Boulevard do centro, que tem um estacionamento gigante. Eu não vou mais no shopping quase, aqui no Buriti, porque o estacionamento do shopping, do Boulevard ali é de graça. São coisas que são atrativas. Imagina o centro de Mogi Guaçu com 1.000 vagas gratuitas, e uma área dessa que foi cedida para iniciativa privada. Você acha que não seria inovador? Você acha que não atrairia as pessoas? E vou falar mais para o senhor. Hoje nós temos eventos custeados com dinheiro da prefeitura em lugares privados. Nós tivemos agora há pouco, e eu questionei, a feira, por exemplo, das Nações dentro do Centro Cultural. Ótimo. Mas por que essa feira das Nações não foi aqui na Praça do Recanto? Para atrair as pessoas para o nosso centro de novo. Por que os shows, como tem no plano de governo, do outro lado lá, tem shows para o próximo, né? Para a próxima gestão, para lugares distantes, financiado com dinheiro público, por que não faz no nosso centro da cidade? Por que feiras não são mais feitas no centro da cidade? Para atrair as pessoas de volta, não é para fazer estacionamento de shopping, não. Não é para fazer estacionamento de galeria, não. Lá já tem os recursos, já tem o atrativo. Precisamos fazer isso, voltar a trazer as pessoas para o centro de Mogi Guaçu. Eu falei um dia que eu acho que seria um sonho. Eu fui há uns dias atrás, faz mais de um ano, em Gramado. Se alguém já teve a oportunidade de ir em Gramado, sabe? Tem uma rua lá que é simples, mas cobriram a rua. Chama Rua Coberta. Cobriram a rua com uma estrutura e colocaram folhagem assim, né? Coberta, né? Uma rua coberta. E a rua viaja gente do Brasil todo para ir ver essa rua coberta, para entrar nessa rua coberta. Você vai em Gramado e não vai na rua coberta, você não foi em Gramado. Olha uma iniciativa, entendeu? Que poderia ser feito com uma parceria, inclusive privada. Imagina uma rua aqui, central, coberta, ou iniciativa na gastronomia local, à noite. Então precisa, e nós está no nosso plano de governo, o incentivo, né, a reformulação, tanto trazendo de novo o estacionamento rotativo, que é importante, né? A revitalização do centro de Mogi Guaçu, precisa ser revitalizado, gente. Nosso centro está mofando. Precisa investir em zeladoria aqui, não é só 2 milhões de reais lá, como 3 milhões e 700 mil, não sou contra, mas 3 milhões e 700 mil de empréstimo, que foi pego agora para reformar o campo do TG, fazer pista de skate, fazer a quadra, está ótimo. Eu moro lá em frente, gostava do Gramado, mas tá bom, acho que vai ser. Mas por que? Calma aí, vamos então investir em zeladoria também no centro, revitalizar o centro, criar um projeto de atração para o comércio local, porque eu tenho amigos e familiares que estão sofrendo hoje com o abandono da iniciativa pública. Ainda sobre o centro, sobre o comércio, como você vê e que proposta você pode trazer também com relação à segurança pública? Muito bom. Essa semana, inclusive, eu recebi um vídeo de um estacionamento aqui do centro falando: olha, doutor,
Tá vendo? Ó, acabaram de roubar mais um comércio aqui, né? Há 2 anos atrás, eu procurei, inclusive, a assistência social dessa cidade e levei um projeto que eu criei, mesmo sem ser político, sem ter nenhum tipo de interesse. Nesse projeto, a gente falava sobre a triagem e repatriação dos moradores de rua. Porque quem rouba hoje o centro de Mogi Guaçu e quem causa segurança não é os grandes criminosos, é os pequenos furtos. São os noias, que roubam fiação, que roubam loja, que quebram vitrine, é eles que causam isso aí. Não é ladrão de banco. Estou falando de pessoas, pequenos furtos. E hoje o nosso centro está tomado de dependentes químicos. Dependente químico. E eu e minha família, nossa igreja trabalha com um centro de reabilitação que a gente cuida, onde tem 180 internos lá. Se vocês pegarem, mais da metade das pessoas que estão vivendo em situação de rua e dependentes químicos em Mogi Guaçu não são daqui. Aguaí, Conchal, Limeira, e aí vai. Porque eu falo isso, o assistencialismo excessivo aqui vira referência. Foi o que aconteceu com São Paulo na década de 80. Por que hoje tem Cracolândia e ninguém resolve? Porque São Paulo tinha muito assistencialismo. Tem que tomar cuidado, que até para ajudar tem que ter um cuidado. E esse assistencialismo, os moradores de rua falam para mim, eu venho para cá porque aqui de noite dá sopa, eu venho para cá porque tem a igreja que dá o cobertor, eu venho para cá porque aqui a gente tem isso, então eles se sentem confortáveis. Eu dei ideia de fazer repatriação responsável, pegar, chamar, dar um banho, cuidar da necessidade física, dar comida, mas ligar lá para a assistência social, ô Aguaí, ó, estamos pondo aqui no carro, estamos levando aí. Não é jogar na rua também, porque são pessoas. Precisa fazer um negócio responsável. Mas levar lá, repatriar essas pessoas. Aí a gente ia tirar muita gente. Agora, pegando o seu gancho sobre a segurança, aí isso faz parte da segurança. Porque quando você tira daqui, a gente já tem nossos problemas. Cada município tem que cuidar do seu. E a gente tem também a reformulação e a valorização inédita, um plano de carreira inédito para a Guarda Municipal. Que hoje, os senhores sabem, que fazem a frente de segurança pública. Hoje a guarda socorre pessoas, a guarda faz segurança de patrimônio, a guarda separa a briga, a guarda prende traficante. E, senhores, nós temos hoje, em Mogi Guaçu, o pior salário da guarda municipal do estado. O salário da guarda municipal aqui é R$ 1.400. Em Jaguariúna é 3.000 e pouco. Do lado, aqui é R$ 1.400. Estamos perdendo contingente, tem dia que tem dia, uma cidade igual a nossa, que hoje fala-se de mais de 170 mil habitantes atualizado, tem 2 viaturas da guarda rodando a cidade toda. E aí? Então nós vamos mexer na estrutura da guarda e vamos colocar os guardas municipais, né, valorizado, né, respaldado, vamos colocar eles presentes no centro de Mogi Guaçu. Então nós temos, eu acho que a segurança cabe tanto fazer a repatriação, né, dos dependentes químicos para as suas cidades, quanto também aumentar a segurança efetiva, e nós vamos usar a guarda municipal para isso. Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta. Para pegar um outro tópico. Claro. Nós temos uma necessidade de olhar o nosso distrito industrial, novas indústrias, criação de emprego, essa coisa toda. Existe um projeto que você tenha para colocar para a gente? Um mês atrás, eu visitei uma empresa aqui em Mogi Guaçu. Eu não fazia noção de que nós tínhamos joias tão preciosas aqui. Uma empresa que o cara tem dentro da empresa um laboratório de tecnologia, onde ele está desenvolvendo uma roda para uma grande multinacional, onde ela produz, a própria roda do carro, produz a energia do carro. Está desenvolvendo aqui em Mogi Guaçu, os senhores sabiam disso? Tem muitas pérolas. Gente, eu fiquei surpreso. E você sabe o que ele me falou? Doutor, eu estou a ponto, tem quase 300 funcionários. Ele desenvolveu a captação elétrica que usa no país. E tem um projeto inovador de eletricidade de quase 50 milhões que vai começar agora. Ele disse, doutor, eu estou desanimado, eu quero ir embora daqui. Eu vou abrir minha empresa em outro lugar. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele tem matéria nos Estados Unidos, matéria não sei o quê, os Estados Unidos mostrou tudo para mim. Eu falei, mas o que você quer ir embora? Falta de apoio e incentivo. Né? Isso foi muito triste para mim. E falou mais coisas que eu não posso falar, né? Infelizmente. Falou mais coisas. Às vezes ainda fica sofrendo pressão do Estado, pressão da iniciativa pública, pressão. Falou, cara, eu estou aqui produzindo, estou aqui empregando, estou aqui gerando, e vem caras aqui, vem a política se intrometer e às vezes pressionar a gente para interesse pessoal. Primeira coisa, viu,
que eu vou falar para você. É acabar com a interferência política, porque o que mata no Brasil hoje, é interferência política dentro de grandes indústrias. Indústria tem um objetivo: obedecer às leis, fazer parcerias com o município. É aquilo que eu falei. Nós temos que começar a chegar para as indústrias que estão aqui, que receberam concessões de espaço, que ganham milhões de dinheiro aqui, e nós criamos o hábito de a indústria, nós vir perguntar para a prefeitura: o que vocês podem fazer por nós? O que vocês têm para nos dar? Gente, não é assim. Nós temos que começar a perguntar para a indústria: o que vocês podem fazer para o Mogi Guaçu? O que vocês podem ajudar Mogi Guaçu? Como a Silvana agora está fazendo uma grande reforma dentro da Santa Casa. Parabéns, cara, é assim mesmo. Uma mão lava a outra. Mogi Guaçu recebe, acolhe e eles podem fornecer. Mas eles precisam, e agora eu respondo a sua pergunta, de segurança. Tudo gira em torno de segurança. E não é só segurança do prédio, do contingente, segurança jurídica. Parar de ser massa de manobra de político. Parar de ficar sofrendo pressão de político, recebendo cobrança de propina de político. Precisa de segurança jurídica, precisa trabalhar em paz, a gente precisa regularizar muitas coisas. Tem empresas aqui em Mogi Guaçu que não está regularizada, regularização fundiária. Como é que o cara tem segurança em investir, em firmar a estaca? Porque estão segurando para ficar fazendo joguinho. Então a primeira coisa que eu acho para a indústria, principalmente no nosso centro industrial, do distrito industrial, é trazer segurança, tanto a segurança física como a segurança jurídica, e eles pedem isso para a gente. Eu fui lá e a maioria pediu isso, segurança jurídica. Ainda sobre o tema da indústria, você comentou muito sobre isso, sobre a empresa de tecnologia e tudo mais. Tem alguma coisa que você planeja de acesso, de facilitação para que essas indústrias tenham esse acesso à tecnologia? Nesse mês passado, no retrasado, no mês de junho, votou, inclusive, no Congresso, né, um projeto de incentivo à tecnologia industrial, que foi aprovado. Inclusive, agora, a partir de 2024, vocês devem saber, a partir de 2025, né, vai ser liberado, inclusive, uma parte de recursos do governo, do governo nacional, né, lá do Congresso Nacional, para esse tipo de incentivo. E Mogi Guaçu não pode perder tempo, porque vocês sabem que quem chega primeiro é quem gareia primeiro. Eu espero que, independente dos resultados das eleições, seja eu acredito que vai ser, porque hoje eu sou o que mais cresce na pesquisa, vou fazer propaganda minha aqui, sou o que mais cresce, mas sim, espero que quem chegue entenda a importância disso. Vocês sabiam que hoje existe um pedido, um empresário de Mogi Guaçu que está pleiteando o primeiro, sabe aqueles drones de transporte, que agora já está sendo produzido em Taubaté, que vem o drone, pega a pessoa, um drone, e leva para outros lugares. Vocês sabem, vocês estão por dentro disso aí, né? Como é que chama mesmo? Esqueci o nome. É o táxi aéreo, vamos usar esse termo. Isso já é realidade para 2028, gente, não está longe. Tem uma empresa em Taubaté já produzindo. E Mogi Guaçu, um empresário aqui, já fez a solicitação para ser um dos pontos, que não vai poder voar para qualquer lugar. Você imagina todo mundo batendo, né, um de frente com o outro. Então tem pontos que eles vão poder pousar, e Mogi Guaçu já fez isso aí. Então, nós vamos usar primeiro esse projeto que foi aprovado no Senado, no Congresso Nacional e no Senado, de incentivo, e vamos, cara, esse cara da roda, eu não acreditei que tinha isso aqui, né? E vamos incentivar o que nós já temos no local, mas tecnologia é futuro. Se nós fugirmos da tecnologia, nós fugimos do futuro. Então, e vamos acompanhar esse crescimento, acompanhando. Eu tenho muita segurança, porque graças a Deus, se for eu tenho orgulho de falar que eu tenho apoio da maior bancada do Congresso, tanto no Estado quanto na Federação. E apoio é muito importante. Não é apoio de gravar vídeo, apesar que todos eles gravaram vídeo para mim, mas os deputados mais importantes desse país, tanto no Senado, os senadores ou deputados, tanto lá em Brasília quanto no Estado de São Paulo, estão comigo. E nós vamos trazer, se Deus quiser, o maior número de recursos para incentivo à tecnologia que Mogi Guaçu já viu. Perfeito. Falamos um pouco aí sobre indústria, falamos bastante sobre comércio. Vamos entrar um pouco no tema da agricultura. Mogi Guaçu, Gosto. Não sei se conhece, Mogi Guaçu é um grande produtor, né, na área de laranja, apesar de muita gente não saber. Temos bastante terra de laranja, o tomate também, mas esses são grandes. E quais são as suas propostas para a agricultura familiar?
é pertinente que na semana passada eu estive em Martim Prado, né? E no mesmo caminho a gente passou também ali na Chácara Alvorada, que se destacam muito, inclusive pela produção de laranja, né? E aí eu conversei, e é muito bom, porque quando você não é especialista de uma área, por exemplo, eu sou médico, eu espero que você fale de saúde em algum momento aí, porque é minha área. Eu sou médico, eu não sou agricultor. Só que qual que é a importância? O que um gestor tem que fazer? Sentar com quem é da área, ouvir quem é da área, porque às vezes a necessidade do papel não é da verdade que eles precisam, né? Primeira coisa que nós precisamos, ouvindo eles, e a maioria deles é muito simples, até não falar, até para se expressar, a primeira coisa que eles buscam é reconhecimento da importância do agronegócio. Eles se sentem jogados, essa é a verdade. E eles falaram isso para mim, lá em Martim Prado: doutor, ninguém está nem para nós e eles sabem o quanto produz. Nós produzimos não sei quanto por cento do PIB, nós produzimos não sei quanto por cento da renda aqui, e ninguém liga para nós. Olha essa estrada, doutor, que nós já pedimos, o nosso trator não está passando aqui, doutor. Tem dia que nós não conseguimos fazer a coleta, não conseguimos levar, porque olha aqui. Calma aí, nós estamos faltando com quem produz. Eles deram o número lá, não vou inventar, uma grande parte do PIB de Mogi Guaçu, né? Então, reconhecimento. E dar a eles a estrutura necessária para que eles possam trabalhar, né? Hoje nós falei, por exemplo, de Chácara Alvorada. Chácara Alvorada tem 4.000 pessoas lá. E desses 4.000, 20% trabalham na agricultura. Isso foi o número que eles me passaram. 20% da gente trabalha. Eu fui lá numa reunião com só agricultor. Vocês sabiam que no Chácara Alvorada, vocês devem saber disso? Vocês sabiam que no Chácara Alvorada só tem uma rua pavimentada? Uma rua? Um lugar que mora 4.000 pessoas? Só uma, só a principal. Que para mim era melhor não ter pavimento, porque é só buraco e estraga os carros, né? Então calma aí. Não é, a gente tem que mudar o conceito de que a agricultura é para ficar jogado, roça, esburacada. Não, os caras hoje têm maquinário pesado, maquinário caro, uma coletora de laranja é caríssima, né? Então nós precisamos dar a eles estrutura, né? E é muito importante a gente lembrar da parte ambiental, né? Porque eles têm muitas ressalvas quanto a isso. E é uma linha tênue entre você agradar a eles e desagradar. Mas estando do lado que nós estamos, porque eu defendo a causa eu falo meu time, eu tenho orgulho do time que eu tenho, e o meu time está do lado da agricultura há muito tempo. Então a primeira coisa é o reconhecimento para eles, dar estrutura. Eu falei para eles: ó, você pode contar comigo. Você está tendo dificuldade em colher as suas laranjas por causa desse pedaço aqui, que ele falou: doutor, eu preciso só desses 500 metros, o trator não passa. Nós vamos fazer isso, né? Então nós vamos acompanhar de perto. Eu acho que o importante, esqueci seu nome, ô Adenilson, o importante é ouvir. É que nem os professores, eu ouvi os professores para tentar entender, então é ouvi-los. Está lá presente, não é aparecer na época da eleição, né, gente? Eu não sou político, eu sou médico, eu estou tendo dificuldade. Eu cheguei lá, desculpa, só vou abrir um parênteses, eu cheguei lá no Chácara Alvorada e eles falaram: mas você nunca veio aqui, agora na época da eleição você está vindo. Eu falei: é verdade, eu nunca vim, não tenho parente, não tenho amigos que moram aqui, e não sou gestor. Eu não sou vereador para fiscalizar, eu não sou prefeito para vir ver as necessidades. Eu estou vindo agora porque agora eu estou pleiteando ter essa possibilidade. Eu sou médico, então minha obrigação é estar dentro do hospital, não faltar o plantão, chegar no horário certo e salvar vidas. Mas você vê que o povo está desacreditado, né? Então não adianta eu vir aqui falar bonito, falar da minha política pública, e se nós não acompanhar de perto, estar presente, entender as necessidades que mudam de mês para mês. Nós estamos falando de geografia, nós estamos falando de clima, e eles, cada mês ali, tem uma necessidade. Eu abri espaço para falar, eu achei que eu ia sair lá de manhã, porque todo mundo tem uma necessidade diferente, de uma lavoura para outra muda. Então é acompanhar de perto, ouvir e ajudar ele nas demandas deles lá. E o incentivo, né? O incentivo fiscal, que é importante. A gente sabe que o governo federal que está aí no poder hoje piorou muito a parte fiscal para o agricultor. Muito, não sei porquê dessa briga, mas o incentivo fiscal, entendeu? E liberar carta de créditos para financiar novos empreendimentos na área rural. Isso é muito importante, porque no final pode acabar com tudo. Se acaba com a agricultura, acabou com o país. Algum auxílio na comercialização? Porque, vamos dizer, a produção às vezes vem bem. Aí, de repente, talvez precise de alguma ajuda para comercialização. Algum tempo atrás se cogitou até que se fizesse existe um SEASA, que se fizesse alguma coisa aqui em que seria uma distribuidora. Você vê isso como viável? Olha, eu não vou inventar uma coisa aqui para o senhor, tá? Que eu não tenho conhecimento, mas eu acho que dá para a gente ouvir,
né, analisar. Não pensei na hipótese, talvez, por que não? Né? Não tem que ver a regionalização, se suporta. Né? Eu falo que, volto a falar que o crescimento deve existir, mas de maneira responsável, porque crescimento irresponsável é deixar coisas importantes para trás. Então a gente tem que consultar, e não vou vir aqui inventar uma fábula. Pode, regionalização suporta, né? A nossa agricultura suporta, como que está sendo a comercialização, né? Então a gente hoje, e conversando lá, eu vi que grande parte da comercialização da nossa agricultura hoje está focada nos grandes mercados, né? E depois a gente tem inclusive agricultor, médio agricultor, que se beneficia das feiras, que também estamos numa luta aí com a questão da feira, né? Doutor, mais um? Eu ia mudar o assunto. Eu vou mudar também. Eu ia falar como que você está vendo a questão do turismo. Muito importante. Gente, o que nós vimos de turismo nos últimos 4 anos dessa cidade? Você perguntou e eu vou te devolver uma pergunta. O que foi feito para o turismo nos últimos 4 anos dessa cidade? A não ser gastar milhares de reais com a Secretaria do Turismo, com pessoas para trabalhar. Não teve nada, gente. Nós temos hoje a joia da nossa cidade, porque Mogi Guaçu não é uma cidade propriamente de turística, a gente sabe disso. Nós não somos uma Serra Negra, não somos uma Gramado, mas nós temos hoje uma joia que está literalmente indo para o esgoto. O nosso rio Mogi Guaçu, que poderia estar sendo muito bem aproveitado. O rio Mogi Guaçu é a coluna vertebral de Mogi Guaçu. O rio Mogi Guaçu é a joia, por isso nós levamos o nome da cidade, né? Rio Mogi Guaçu é a joia da nossa cidade. E nós hoje, além de estarmos contaminando o nosso rio, porque nós fizemos várias denúncias de esgoto sendo jogado no rio Mogi Guaçu, não há nenhum incentivo, né? Nós tivemos, inclusive, até votação aí na região para competição de canoagem. Mogi Guaçu não estava presente. Por que nós não estávamos presentes, querendo que Mogi Guaçu fosse uma das cidades que sediasse um campeonato de canoagem? Por que nós não temos um deck bonito hoje? Por que não se aproveitou a construção da ponte, a estrutura, para fazer alguma coisa comercial, chamar atenção, como cidades muito menores que nós? Esses dias eu viajei para uma cidade aqui no interior de São Paulo, não me lembro o nome, que um rio muito mais feio que o nosso, né, com menos fluxo de água, mas que tinha um restaurante, um deck lindo em cima do rio, lotado de gente. Então, o que nós estamos fazendo? O que se fez? Porque hoje eu me sinto seguro, porque qualquer coisa que eu fazer é melhor do que já fizeram. E no meu plano de governo está aí. A joia é, sim, o rio Mogi Guaçu. Nós temos hoje o Velocitar, que atrai, gente, centenas de pessoas. Eu sentei com vários donos de hotéis esses dias, e eles estão falando: doutor, nossa ocupação caiu mais de 40%. Tem um hotel importante aqui que está tentando, inclusive, abrir negociação para venda, porque a ocupação caiu mais de 40%. Por quê? Mogi Guaçu não é uma cidade que as pessoas vêm para passear. É verdade ou não? As pessoas saem lá de São Paulo para vir passear em Mogi Guaçu, passar o dia em Mogi Guaçu? Vamos ser realistas. Não saem. Então nós precisamos o quê? Criar atrativos. Mogi Guaçu, quem dorme no hotel hoje é quem passa pela cidade ou quem vem para trabalhar. Nós precisamos criar atrativos. E nós temos vários meios. O Velocitar, que quando tem um campeonato importante, não precisa fazer um incentivo, isso traz muita gente fora. O futebol, o que fizeram com o esporte de Mogi Guaçu? Até o esporte, que é uma área que eu não achei que teria problema, porque é a área que o atual prefeito tinha destreza, é uma área que ficou deficitária. Nós vimos o que aconteceu com o campeonato amador, vimos a empresa que foi chamada para fazer a arbitragem, com mais de 50 CNPJs, foi fraudulenta, né? Então até essa área que não era para ser, eu lembro da época que Mogi Guaçu tinha grandes campeonatos, e que a cidade lotava de gente, vinha gente ficar nos hotéis, lotava. Então nós temos o esporte, nós temos o rio Mogi Guaçu, nós temos o Velocitar, nós temos eventos como a Expo Guaçu, que sim, né, eu falo que eu não vou ser o prefeito talvez do show, da festa, mas que sim, traz o movimento para a cidade. Então nós temos que criar. E eu, se Deus me der a oportunidade, eu quero fazer que o rio Mogi Guaçu brilhe. Legal. Essa parte do turismo falou bastante sobre essa turismo comercial, que traz gente, traz geração de renda e tudo mais. Você pensa alguma coisa sobre turismo de negócio? Se eu penso? Não. Tem alguma coisa de não pensei, plataforma? mas eu posso pensar. Não tem nada na minha cabeça, não. Tá bom. Acha interessante? Acho interessante. Eu vou falar para você, eu sou muito sincero, se eu não vou inventar nada aqui não, viu? Não me espere que eu vá inventar a história de carochinha, mas é interessante, podemos estudar alguma coisa, né? Legal. Bacana.
A questão de apoio à cultura. Existe algum projeto? É outra área que a gente pode falar. Que nós fizemos, né? Nos últimos 4 Eu anos. estou dizendo porque a Associação Comercial trabalha muito em parceria com a cultura. Tem como apoio à cultura, entendeu? E é uma coisa que ela acaba agregando. A gente entende que isso aí Sim. agrega no turismo, Sim, agrega na saúde. Agrega na saúde, agrega Uhum. no serviço, A qualificação. qualificação. Então a gente Olha, entende que é um segmento que poderia ter um pouco mais de apoio e que a cidade... Eu fico muito triste quando a gente fala de cultura, porque é dados exatos, o que eu vou falar aqui, que grande parte hoje do nosso incentivo de cultura foi financiado para a gente fora de Mogi Guaçu. Se você pegar os nossos eventos, onde foi trazido bandas, shows, a grande maioria não são artistas locais. A grande maioria. A gente teve cachê de 40, 30 mil para pessoas que não moram aqui, e a gente tem excelentes artistas aqui. Como tudo que eu pleiteio e que eu defendo no meu plano de governo, né? Eu acho que a transparência é o que vai fazer diferença em qualquer gestão. E a cultura, como o senhor falou, ela não está, ao meu ver, ela não está ligada, né, a apenas shows e festas, né? A cultura está ligada à saúde mental, a cultura está ligada à saúde social. Então, se o senhor olhar no plano de governo, o senhor vai, não sei se chegaram a ler, acho que é muita coisa, né? Mas está lá o nosso incentivo à cultura, mas frisando, local. Não criar, né, meios para nós investirmos lá e ter algum outro tipo de retorno. Eu defendo sim a cultura, acho que a cultura tem a ver com a saúde mental, com a saúde social, com a saúde, com o comércio, né? Porque quando a gente tem cultura a gente atrai, mas que a cultura local seja o primórdio. E o que foi feito nos últimos 4 anos foi investir em cultura, como eu falei, artistas. Hoje nós temos aqui, eu não sabia, mas nós temos aqui, por exemplo, roda de capoeiras que são referências no Brasil. Eu não sabia. Nós temos atletas aqui paralímpicos que ganharam medalhas na Paralimpíada. Eu não sabia. Então, sim, eu acho que precisa de uma visão e eu acho também que faltou incentivo. Legal. Na sua visão, com relação a impostos, carga tributária e tudo mais, que a gente sabe, a carga tributária do Brasil é muito alta, recai principalmente sobre os empresários, que aí não conseguem gerar tantos empregos como precisava. Como é que você pretende equilibrar essa questão da arrecadação de impostos com a necessidade de geração, de crescimento econômico? Olha, eu acho que uma das grandes lutas, quando eu trabalhei na empresa da minha família, foi tentar encontrar esse equilíbrio. Porque hoje ou você paga o imposto ou você fica aberto, se você não tiver uma grande estrutura para tentar, ou no mínimo, né, um conhecimento nível hard do que é economia e gestão. Quando a gente esbarra no imposto e arrecadação, eu não posso deixar de falar alguma coisa. Nós sabemos que isso foge do controle municipal, né? A gente sabe que se nós pudéssemos, imagina se o prefeito pudesse alterar a carga tributária, nossa, que maravilha que seria. Óbvio que muitos prefeitos faliriam cidades, né? Se a gente dependesse da carga tributária local. Mas a gente tem que levar em conta uma coisa. Hoje, a burocratização, ela atrapalha muito. Vocês provavelmente já têm trabalhado não só aqui na associação com o comércio, atrapalha muito, inclusive, o fim da linha. Quando a gente fala de gerar emprego, a gente fala de arrecadação, a gente fala de tributo, a gente fala de imposto, mas no fim da linha a burocratização atrapalha muito. Nós passamos isso com a nossa empresa, né, com a empresa da minha família. E se fosse uma área que dependesse muito da gente, como eu falei, a gente faria reformas incríveis. Agora, tem meios que a gente pode tornar isso mais ameno, mais leve, né? Por exemplo, como eu falei, às vezes uma carta de crédito especial, que hoje o governo federal libera carta de crédito com tributos baixíssimos, né? Óbvio, tem que atender os critérios, né? Nós falamos de incentivo tributário, né? Por exemplo, uma coisa simples, que entra na questão ambiental. No nosso plano de governo, você vai ver que está aí incentivo tributário para medidas... como é que chama? Que eu acabei de falar agora, deu um branco. Medidas ambientais de uma empresa.
que o governo permite fazer. Eu não sabia, fomos ler a lei tributária e o governo permite fazer um incentivo tributário na arrecadação de impostos para empresas que adotem medidas socioambientais. E nós vamos trazer para o Mogi Guaçu. O Mogi Guaçu não usa essa regra, né? Uma empresa que reutiliza água, entendeu? Tem abatimento na carga tributária. Uma empresa que tem uma calçada acessível, tem abatimento na carga tributária. Uma empresa que tem um pátio bonito, bem plantado, arborizado, tem abatimento na carga tributária, né? Agora, vale lembrar, os senhores têm acompanhado como está a situação financeira e econômica da nossa cidade? Sabem? Não a fundo, né? Fundo não. Hoje em Mogi Guaçu, hoje é dia 10. Hoje em Mogi Guaçu, hoje, tem um déficit orçamentário de 100 milhões de reais. Inédito na história de Mogi Guaçu. Hoje, daqui 7, 8 meses, vai passar de 200 milhões de reais, levando em conta o empenho. Empenho é dívida. Empenho tem que cumprir. Então, nós estamos falando que o Mogi Guaçu hoje deve, e eu tenho os documentos, está no portal de transparência, o Tribunal de Contas. O Mogi Guaçu deve 100 milhões de reais. Nunca na história de Mogi Guaçu se deveu isso, gente. E daqui 8 meses está lá também, o Tribunal de Contas já emitiu mais de 10 notificações para a Prefeitura, né, sobre a contingência de gastos. Vai passar de 200 milhões de reais. Isso vai afetar diretamente o comércio em Mogi Guaçu. Diretamente. É preocupante. Eu puxei os últimos 25 anos, a maior dívida tributária e a maior dívida que Mogi Guaçu teve déficit orçamentário foi o Dr. Paulinho que deixou, e foi 17 milhões. E agora a gente deve 100 milhões hoje, e vai passar de 200 milhões daqui a alguns meses. Isso vai, por que eu estou falando isso? Porque isso vai afetar diretamente o nosso comércio, a nossa indústria. Ah, sem dúvida. Doutor, nós estamos aí caminhando para esse primeiro tempo, né? Nós vamos fazer algumas perguntas agora sobre a associação, né? As expectativas que você tem com relação à nossa entidade, a Associação Comercial. Quais são as suas expectativas? O que você conhece da associação? O que você acha que a associação pode contribuir no seu plano de governo? Vou ser bem sincero. Lá atrás, quando adolescente, eu tinha a perspectiva de que a associação comercial era inimiga do comércio. Quando adolescente, quando eu era estoquista de uma loja. Aí, a gente vai crescendo, o salmista Davi diz, quando era menino pensava como menino, mas agora eu cresci. E a gente vai entendendo as dificuldades que existem por trás da cortina, né? Porque o brasileiro é assim, o brasileiro quer que a gente, não é dar a farinha e o leite, não, ele quer que você faz o bolo e leva na porta da casa dele, corta, dá a fatia na boca dele e depois dá um cafezinho para ele tomar junto. E é isso que muitas pessoas esperavam da associação comercial, que a associação comercial, ela fizesse todo o trabalho do comércio e entregasse o resultado na porta. E eu pensava isso. Mas onde está a associação comercial? Onde está? E a gente não sabe que por trás da cortina, o que sustenta, inclusive, né, a harmonia é as medidas da associação comercial. Então, hoje, o meu pensamento sobre a associação comercial é o seguinte, é que precisa se fortalecer a associação comercial e precisa dar mão o comércio para a associação comercial. Porque a gente ouve muitos comerciantes, né? E, às vezes, eles trazem uma responsabilidade para a associação comercial que não cabe à associação comercial. Vocês sabem disso. Né? Entregam demandas para a associação comercial e responsabilizam a associação comercial por iniciativas que devia ser do poder público, por exemplo. Entende? Então, hoje eu entendo que a associação comercial é um braço de auxílio muito importante para o bom andamento do comércio. E na minha gestão, se Deus me colocar lá, eu quero andar lado a lado com vocês, né? Ouvir, participar, ajudar e trazer, por exemplo, uma reunião como essa, a gente vê o quão difícil está, né? Porque na hora de exigir, todo mundo exige. Na hora de colocar as cartas na mesa, não, mas cadê né? Quantos empresários não poderiam estar aqui para nos ouvir hoje? Quantos pequenos empresários, médios empresários poderiam estar aqui para nos ouvir? Então, assim, se exige muito, se doa pouco, e é aquela coisa que o brasileiro faz. Então, o que vocês podem esperar de mim é que eu quero, se for a vontade de Deus nós chegarmos lá, eu quero andar junto com vocês e a gente entender melhor como, né, um cara que cresceu dentro do comércio, cresceu dentro de loja, cresceu vendedor
não tinha nada que eu não vendia, meu irmão. Me dava lá um peixe morto que eu vendia. Né? Então, como vendedor, a gente sabe qual que é a necessidade do comércio, qual que é a dificuldade do comércio. É muito difícil, né? É sazonal. Hoje está tudo bem, a venda foi ótima, amanhã cai tudo e tem que criar estratégia, né? E aí de repente começa a acontecer situações extras, como a abertura de novos comércios ao local, comércios privados, como shoppings, galerias. E a responsabilidade? Não é fácil. Então só quem passou por isso sabe, vocês podem esperar de mim parceria. Perfeito. Doutor, eu queria colocar para o senhor o seguinte, que a Associação Comercial vai estar Eu nunca tinha vindo aqui, viu? totalmente à disposição. E a Associação Comercial é uma parceira do poder público. É muito importante que a gente trabalhe em conjunto. A gente fica muito mais forte, muito mais eficiente, e a gente tem o conhecimento de que nós temos condição de prestar um trabalho muito bom, de valia, junto com o poder público. Então, agradeço de você ter vindo colocar o teu ponto de vista aqui. Fico satisfeito, a gente sente um pouco de não ter a participação maior do comerciante, mas devagarinho talvez a gente possa trabalhar junto para fazer com que essa situação melhore. E a Associação Comercial é positiva nisso, nós acreditamos no empreendedorismo e acreditamos que nós temos condição de melhorar o comércio, a indústria, com um trabalho em conjunto com o poder público. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Nós não falamos de saúde, nós tentamos focar um pouco mais nessa área empreendedorismo. Foi bom. Nós vamos te dar 5 minutos para você falar o tema que você quiser. É justo, né? Então tá. É justo. Né? Mas antes eu queria abrir para o público, se alguém quiser fazer alguma consideração, quiser fazer alguma pergunta pertinente, fiquem à vontade. O povo está acanhado, Então, louco? tá todo mundo sabendo. Tudo ok? Vamos, Edson. Se apresente. Boa noite, doutor Nora. Boa noite a todos. Boa noite. Doutor Nora, a gente, como empreendedor, como empresário, investidor, a gente hoje sofre uma dificuldade muito grande com a questão da mão de obra. Desde a mão de obra básica até um pouco mais especializada, enfim. Eu acho que isso deve ser unânime aqui com os empresários que estão aqui. Eu gostaria de saber se o senhor tem um plano de junto à FATEC, as universidades, faculdades, até propriamente a Associação Comercial, SEBRAE, SENAC, enfim, todas essas entidades que possa estar formando, primeiramente identificando a necessidade do comércio e da indústria, para depois fazer um trabalho junto com todas essas entidades, onde possa estar formando esse pessoal, essa nova geração, que está difícil de engatar, de trabalhar, né? Eu acho que o governo, é uma crítica, mas eu acho que eu posso fazer, que o governo ele atrapalha demais com o assistencialismo, o excesso de assistencialismo que o governo tem oferecido hoje, e cada vez maior assistencialismo, incentivando as pessoas a não trabalhar e sim viver, posso dizer que de migalhas, né? de uma situação aí. Então, o que o senhor enxerga dessa situação? Bom, a gente resbala, né, naquilo que eu falei atrás, né, sobre como está deficitário moralmente o nosso país. Concordo com o senhor. Hoje, a atuação do governo federal é ensinar as pessoas a viver de benefícios, né, de migalhas. E isso atrapalha muito, porque a gente tem criando, a nossa geração é muito fraca. Né? Nossa geração é muito fraca. E aí vai resbalar no que ele falou. A gente tem um corpo, vamos dizer assim, um corpo trabalhista, né, e profissional muito deficitário. Muito deficitário. Os profissionais hoje querem trabalhar menos, se esforçar pouco, ganhar muito. E essa conta não fecha. Né? Trabalho é igual a dinheiro. E é trabalho duro. E sim, está no nosso plano de governo. Eu citei inclusive um pedacinho dele, quando eu falei sobre, inclusive, parcerias com universidades e cursos técnicos para funcionário público, mas não é só para funcionário público, tá? A gente vai ter a parceria, por exemplo, para jovens que estão cursando algum ensino médio ou já trabalhando, vamos abrir um programa de parceria.
com uma ênfase, que não tenha passagem pela polícia, por algum crime. Porque nós não vai ficar financiando curso para vagabundo. Entendeu? Então, nós vamos pôr regra. Eu tenho, por exemplo, abrindo um parênteses, nosso plano, nós vamos trazer um plano do governo federal, que é a habilitação verde e amarela. O cara fez 18 anos, vai tirar a sua carta, nós vamos ter uma carta que ele pode tirar pelo governo, a primeira habilitação. Só que a gente aperfeiçoou. Tem que estar estudando, fazendo um curso técnico e não pode ter passagem pela polícia. Porque nós não vai ficar, como eu falei, colocando dinheiro no crime, né? Então, sim, existe essa parceria, está no nosso plano de governo, né, a parceria com escolas técnicas e faculdades, inclusive, né, já tive conversando com pessoas de dentro da educação sobre essa parceria. Agora, nós temos que suprir a nossa cidade. Eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais, que é um polo de tecnologia do lado de Pouso Alegre, eu tenho familiar lá. A cidade virou uma potência, atraiu gente através de cursos técnicos e universidade, que é da tecnologia, né? E hoje ela supre o Brasil de profissionais. Supre o Brasil de profissionais. Então, sim, nós precisamos ter essa parceria, mas nós precisamos ter curso de qualidade. Faculdade de qualidade, porque eu sou médico. Eu estudei, sabe aonde, gente? Na Bolívia. Eu fui estudar fora, porque meu pai é pedreiro. A minha mãe é faxineira, não tinha dinheiro para estudar aqui. Fui estudar fora. Fiquei 5 anos na Bolívia, depois transferi, estudei mais 3 aqui, porque eu passei numa prova de transferência. E quando eu vim estudar no Brasil, eu cheguei aqui um pouco assim, deslocado, porque existe uma certa xenofobia, porque eu estudei fora, e eu cheguei numa universidade de nome aqui. Cara, que decepção. Eu fui descobrir que eu estudava num lugar muito bom, e que aquilo que tinha vendido para mim aqui do Brasil não era real. Entendeu? Eu cheguei aqui, era só corrupção na faculdade, gente comprando nota, a preparação horrível dos alunos. Eu estava no 5º ano, sabia muito mais quem era o médico, inclusive, né? E aí, então a gente precisa de profissionais que também estejam bem capacitados, cursos que estejam. Nós temos hoje um grande problema. Vou abrir um parênteses aqui: a Franco Montoro. A Franco Montoro, no curso de medicina da Franco Montoro, super defasado, com risco de o MEC travar o curso que já há andamentos, por não atender regras básicas. Nós estamos lutando para manter o curso de medicina, que é importante na cidade, né? Vai ser importante para o hospital, mas nós temos esse problema. Então, sim, acho pertinente estar no nosso plano de governo essa parceria e capacitação de profissionais de qualidade, contanto que as instituições ofereçam ensino de qualidade e também não liberem gente com diploma despreparada. Perfeito. Marilda? Eu queria saber o que você acha sobre a proposta que a associação fez para ser votada, e ainda não foi, né? Sobre a flexibilização do horário comercial. Como é que é o seu nome? Marilda. Marilda, eu nem sabia dessa proposta, a senhora está me falando agora. Posso colocar? Me coloca a par para mim entender. Como é que eu vou opinar se eu não sei, né? A associação entrou com um pedido de revisão do Código de Postura do município, que é uma lei de 1973, em que autorizava o funcionamento do comércio. Então, ele tinha várias categorias. Para você ter uma ideia, lá as farmácias funcionavam em esquema de plantão. Hoje a gente tem farmácia funcionando em 24 horas. E assim vai ser o futuro. Então, a gente colocou para que se altere esse Código de Postura do município, autorizando que o comércio possa funcionar das 6 horas da manhã até a meia-noite. Ele funciona no horário que ele quiser. Até mesmo para existir uma equidade com relação a shoppings, boulevard. Olha, nem preciso terminar, eu aprovo. Eu sou do comércio. Minha família é do comércio. Quer dizer que o cara aqui é obrigado a fechar às 6 horas da tarde, mas o vizinho dele está trabalhando até às 10 dentro do shopping? Não tem equidade. Aprovo. E a colocação nossa é justamente essa, quer dizer, nós colocamos o comércio de rua numa seção de inferioridade ao comércio de shopping, e coisa, aí fica muito difícil. Exatamente. E aí eu já sonho. Aí eu já imagino o centro decorado, luz, uma rua coberta, uma rua cheia de sombrinha, para as pessoas passear à noite. Ah, vai ser lindo, bora. Perfeito. Boa noite, meu nome é Raul. Boa noite, Raul. Eu gostaria de saber, a gente fala em arrumar, né, educação, saúde, mas e a prefeitura dentro? Quando o comerciante vai lá, o empresário protocola algum documento, fica um joga de documento para um setor para o outro. Ah, vou ver, fica. Não, mas aí um setor pede uma coisa e o outro pede outra. Então, a mesma coisa, mas com informações distintas.
Então, assim, qual que é seu plano para arrumar a prefeitura? Fala, não, vai acabar esse joga-joga um do outro. O Raul que pergunta perigosa. Raul, cara. o senhor é do NEC? Do Núcleo de Escritório de Contabilidade? Não, eu sou... minha mulher é comerciante. Ah, tá. Eu trabalho com projetos, sistemas. É um pedido do NEC também, essa situação de... Não, porque a gente acabou de acabou de abrir o berçário e, assim, viveu uma situação, vigilância pedindo uma coisa e a Secretaria de Educação outra. E da vigilância não tinha nada a ver com o que a educação pedia e estava perdido, ela estava viajando, assim, vou falar bem... Viu, obrigado pela pergunta, porque é uma das joias do nosso plano de governo. Eu tenho falado dos podcasts. Nós vamos colocar um programa que já existe em cidades futuro, por exemplo, Joinville, Cuiabá, Curitiba, que é o Alvará para hoje. É a desburocratização do sistema, né? A máquina, ela tenta burocratizar, porque burocratizando, ela ganha. É fato, eu não estou acusando ninguém, nem vou citar nome, mas tem muitos alvarás e autorizações que saem num dia depois, dependendo de quem seja. Entendeu? É dependente de quem é, de quanto pode oferecer. Vocês estão me entendendo? E às vezes a pessoa que não tem tanto recurso assim, não tem tanto molejo político, fica prejudicado. Nós vamos trazer esse programa que é inovador, que chama Alvará para Hoje. É no mesmo dia, desburocratização. Agora, para isso ser efetivo no seu plano de governo, nós precisamos pôr o chumbinho, a ratoeira e acabar com os ratos. O senhor entendeu? Então tá bom. Alguma colocação para a gente finalizar? Eu agora posso falar do meu tema, né? Fica à vontade. Então tá bom. Primeiramente, obrigado por ter me ouvido, né? A gente sabe que a política se tornou desinteressante e quando eu chego toda vez para falar de política com alguém, eu fico tranquilo, porque eu não sou político. Eu não estudei 8 anos da minha vida para ser político. Eu não estudei 8 anos para ser vereador, nem para ser prefeito. Para nada. Eu estudei para ser médico, é o que eu amo fazer. Tenho orgulho de dizer que fui o médico que mais recebeu ouvidorias de elogio nessa cidade. Infelizmente, hoje não trabalho dentro de Mogi Guaçu por conta de denúncias que eu fiz há 2 anos atrás de esquemas obscuros de irregularidades dentro da saúde de Mogi Guaçu. E não existe um princípio mais humano, um princípio mais pétreo dentro de uma sociedade do que a saúde. E tudo é principal. Eu falo que tudo está ligado à saúde. Ninguém trabalha doente. A gente sabe que uma das coisas terríveis, o piolho na cabeça de qualquer comerciante empresário, se chama atestado médico. Eu sei, né? Então, atestado médico. Mas isso acontece por muitas coisas. Primeiro, realmente, por causa da falta de assistência de saúde. Depois, por conta, né, da defasação da medicina mesmo, né? A gente sabe, hoje, a iniciativa pública defende, muitas vezes, quem está errado. A lei defende quem está errado. A lei coopera contra o comércio, contra o empresário. Ainda mais o governo que está aí, que coloca, inclusive, trabalhador contra empreendedor. A gente sabe que é isso, né? Então, hoje eu tenho muita liberdade de poder olhar nos olhos das pessoas e falar com as pessoas, porque eu não sou político. Eu tenho valores que eu defendo abertamente, que nunca neguei. Eu tenho andado por aí, né, nos últimos 2 meses, eu tenho andado aí na cidade, olhando nos olhos das pessoas, falando a verdade. Nunca comprei um voto, nunca negociei uma secretaria, nunca negociei nada. Ligam empresários para mim, às vezes falando, olha, se você fizer isso para mim, eu vou te apoiar. Ou algumas pessoas ligam para mim, doutor, me dá R$4.000 aí para arrumar minha loja, porque eu vou te apoiar, a tua influência. Eu falo, você é bandido. É bandido. Nós estamos buscando uma reforma da política brasileira. Não tem só a ver com Mogi Guaçu. Eu sou um cara que ainda acredito na reforma política do nosso país. Nós estamos buscando essa reforma e isso tem que começar por aqui. Nós temos que trazer valor moral para as pessoas. Eu tive na última semana andando em alguns bairros, essa semana eu estava em Santa Terezinha, passando em algumas casas, conversando com as pessoas, vendo como as pessoas estão abandonadas. E aí uma pessoa falou, já passaram aqui, já fiz um compromisso, R$250, meu voto. Eu falei, é mesmo, senhora? É mesmo. Sabe quanto vai sair caro isso para a senhora amanhã? A hora que a senhora procurar uma UTI pediátrica para o seu filho não achar, porque Mogi Guaçu hoje não tem, está no meu plano de governo. Como é que uma cidade com 180 mil habitantes não tem um leito de UTI pediátrica? Quantas crianças não morreram comigo esperando um leito de UTI? Quantos anos tem o seu esposo? Falou, seu esposo pode ter um infarto, o infarto aumentando. Morrem de 25 a 30 pessoas mensalmente em Mogi Guaçu por infarto. O senhor sabia que nós não temos cateterismo aqui? Nós não tem cateterismo. Eu sou médico. O livro diz que o cateterismo depois de um infarto tem que ser 24 a 48 horas depois do infarto no máximo. Hoje em Mogi Guaçu demora 90 dias. E muitas pessoas reinfartam e morrem. Eu, há 2 anos atrás, propus
trazer o cateterismo, fui atrás do recurso. 2 milhões de reais nós montávamos uma sala de cateterismo. 2 milhões para salvar muitas vidas todos os meses. Mas não era interessante, porque não dá voto, senhores. Ninguém sabe que precisa disso. Ninguém sabe o quanto é importante, o quanto faz diferença na vida das pessoas. E talvez os senhores tenham convênio, tenham dinheiro para fazer, mas a grande massa não tem. É 15 mil reais no cateterismo. A grande maioria não tem. E morre muita gente hoje por falta de coisas básicas dessas. 2 milhões para fazer o cateterismo é o dinheiro, os mesmos 2 milhões que nós gastamos para trocar a pedra da Praça da Capela, que é importante. Mas, gente doente, aproveita de praça. Gente morta, aproveita de cidade bonita. Saúde é muito importante. Eu não posso sair daqui sem falar de saúde, porque é a minha causa pétrea. E saúde tem a ver com comércio, porque quando eu tenho um funcionário saudável, um empresário saudável, a gente produz mais, a gente é uma cidade mais feliz. Gente saudável, gente feliz. Pega uma pessoa acamada, pega uma pessoa lutando contra o câncer, pode ter o dinheiro que for aqui dentro dessa cidade, pode ser o dono da maior empresa que for, lutando contra o câncer para ver se você vai ver ele feliz, motivado. Não vai, entendeu? Então eu estou nessa luta, primeiramente pela nossa saúde, que hoje o Ministério Público considerou uma das piores do Estado, né? Uma saúde que caiu de 7,8 para 3 de pontuação nos últimos 3 anos. Eu estou aqui pela educação de Mogi Guaçu, que foi destruída, caiu 24 posições, e amanhã vai ter outros candidatos dizendo que nós vamos fazer. Já tiveram a oportunidade. E tiveram com a cidade, pegaram essa cidade com 30 milhões de reais em caixa, e estão deixando com 100 milhões de déficit. Não fizeram com dinheiro, vão fazer 100. Eu contei para vocês aqui informalmente, tenho sido perseguido, minha família perseguida, ameaçado, porque dá para ver que eu não, como não sou político e não devo, eu não tenho muita papa na língua também. Às vezes a gente fala demais, eu tenho que aprender a não falar tanto. Mas eu tenho orgulho de poder chegar aqui e olhar na cara dos senhores, sem dever nada, sem ter passado político, sem ter um esquema no meu nome, sem nunca ter defraudado ninguém. Então eu estou nessa luta por aqueles que realmente mais precisam. Eu fiz um juramento. E se você entrar na minha rede social hoje, vocês vão ver lá. Meu lema de vida, meus amigos estão aí, sabe? A vida é sobre pessoas e não sobre coisas. E eu descobri isso na medicina. Quando um pai chega lá, como aconteceu agora em Itapira comigo, e rico, um homem rico lá de Jacutinga, dono daquelas maiores empresas de tecelaria, e doutor, o filho sofreu um acidente, furou 2 pulmões, chegou morto, em parada, a gente trouxe de volta, entubei, e o doutor manda para o Einstein, manda não sei para onde, eu dou tudo, eu assino um cheque aqui, 1 milhão de reais, e não sei o que, e não tinha como fazer nada, porque não estava nem estável para transferir. A gente vê uma pessoa gastar tudo que tem numa única folha de cheque para salvar quem ama. A vida é sobre pessoas e não sobre coisas. Obrigado. Nós que agradecemos. Doutor, muito obrigado por você ter vindo, obrigado pelas pessoas que estiveram aqui presentes. Você queria falar mais alguma coisa, Denis? Só fechar, agradecer também o tempo, né, de vocês estarem aqui participando hoje. Amanhã a gente tem o outro candidato, que é o Miro, né? Todos estão convidados a comparecer também para escutar a proposta do próximo candidato, tá joia? Muito obrigado, boa noite a todos. Votem 22. Deus abençoe.